Olá! Está começando mais um Sobre a Mídia, um programa que debate o jornalismo do Paraná e do Brasil e temas relacionados à comunicação. Acreditamos que refletir sobre os meios de comunicação e sobre a cobertura jornalística é muito importante em uma democracia. Queremos ajudar na formação de cidadãos críticos e, assim, contribuir com a própria cidadania. Além disso, a crítica é fundamental para que os próprios meios de comunicação qualifiquem suas produções. Mas não queremos apenas apontar problemas. Também pretendemos ressaltar os bons exemplos. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da Universidade Federal do Paraná, e trago semanalmente aqui na UFPR TV um caso específico ou um tema a ser analisado pelos nossos convidados e comentaristas. Lembrando que o Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. O programa também pode ser conferido pela Rede IFES ou pelo site www.tv.fpr.br. Hoje o tema é o jornalismo político. O papel de vigiar o poder atribuído à imprensa se realiza sobretudo na cobertura da política institucional, no jornalismo que investiga e denuncia as mazelas do Estado, mas também na cobertura cotidiana, que permite ao cidadão acompanhar o funcionamento dos poderes da República. Os governos, a Câmara Federal, assembleias e câmaras de vereadores e até o Judiciário. Mas o jornalismo político produzido no Brasil é de boa qualidade? Os jornalistas têm plenas condições de desempenhar seu papel? A política se restringe apenas aos poderes da República? Como a cobertura e a própria política têm sido afetados pelas redes digitais? Para falar sobre esse assunto, eu conto hoje com a presença do comentarista, professor Luiz Paulo Maia, jornalista, professor da UFPR, e também temos aqui no nosso estúdio o jornalista Roger Pereira. Já trabalhou para o Estado do Paraná na cobertura política, para o portal Terra e atualmente está no site Vanguarda Política. Obrigado pela presença de vocês. A história do jornalismo está ligada à política. A imprensa teve papel fundamental na instalação da República na França e em todos os momentos sensíveis da história do Brasil, desde a independência até a abolição da escravatura, passando pelo fim da monarquia e pelas eleições de presidentes da República. A partir dos anos 1950, o jornalismo começa a abandonar de vez o papel de ser instrumento de debate político e adota uma característica mais informativa. Nunca abandona, porém, sua ligação com a política. O compromisso com a informação e com o leitor e o cidadão leva o jornalismo a se posicionar como um poder não formal da República, vigiando e denunciando, mas também cobrindo a política e mantendo o cidadão bem informado. Atualmente, a discussão tem transbordado da esfera dos parlamentos e dos executivos e do judiciário. A faceta política está presente no jornalismo cultural, esportivo e até mesmo no jornalismo de comportamento. Basta lembrar que as questões ligadas hoje aos direitos dos homossexuais, questões que são comportamentais, estão em pleno debate hoje na arena política. Agradeço a presença de vocês, Luiz Paulo, Roger. Primeira pergunta, no Brasil hoje, quais são as condições, Roger, para você que trabalha com isso há já alguns anos, quais são as condições de se produzir jornalismo político com qualidade? Olá, Mário. Tenho uma carreira relativamente curta, perto da do professor Lupa e da sua, Mário. Tenho 10 anos de formação, aqui pela UFPR, inclusive, mas consegui perceber nesses 10 anos uma evolução no sentido de comportar de transparência, com redes sociais, com o cidadão mais ativo e mais vigilante mesmo dos poderes políticos. Os grandes veículos de comunicação tiveram também que mudar um pouco esse conceito, o seu conceito, e dar um pouco mais de liberdade para o jornalista. Se antes alguns assuntos mais delicados podiam ser facilmente acobertados até e deixado de lado pela grande mídia, hoje não dá. Se eu não falo, se o meu veículo não fala, se os grandes veículos não falam, alguém vai falar e vai questionar por que a imprensa não está falando. E isso foi bom para o jornalista. Isso permitiu que a gente consiga levar adiante nosso trabalho de investigação sem sofrer certas pressões, muitas vezes do nosso patrão, para que alguns assuntos não chegassem ao público. Mas quer dizer que hoje você tem um ambiente de maior liberdade para o jornalista. Mas não acontece
por exemplo, do universo político pressionar muito o jornalismo, já que o jornalismo é uma arena fundamental para o campo da política. Ele sofre muita pressão do campo político? Sofre, lógico que sofre. Sofre por quê? Porque o poder público ainda é hoje um dos principais anunciantes da mídia, né? Se não diretamente, não é o governo anunciando diretamente, são as estatais, é Copel, é Sanepar, aqui no caso do Paraná, que são grandes anunciantes e financiadores da imprensa, infelizmente. E então o interesse do poder público muitas vezes bate lá na campainha do patrão e consegue segurar algumas coisas, mudar o viés de algumas matérias, isso ainda é comum. A gente sofre isso trabalhando em veículo diário constantemente. Mas como eu disse, está mudando um pouco porque se o Estado do Paraná, que não existe mais, não fala, o Vanguarda Política hoje fala, no site independente, como vários outros que tem por aí, e daí o leitor vai começar a questionar. Por quê? Por que tal veículo não está noticiando isso, que em vários blogs tem se noticiado, que está na minha timeline do Facebook o tempo inteiro, e vai atacando a credibilidade do veículo, que acaba depois tendo que... Luiz Paulo, você acha que essa relação do jornalismo político com o campo da política hoje fica mais tranquilo ou continua havendo muita ingerência? A ingerência sempre existiu, né? E cada vez o jornalismo sempre esteve diretamente ligado aos momentos mais importantes da política no país. Se a gente lembrar o período do golpe de 64, antes a pressão do Carlos Lacerda, o atentado, enfim, todos estiveram sempre por trás de todos os grandes movimentos. A Folha de São Paulo foi o jornal que se transformou no grande jornal brasileiro, que hoje é o jornal com a maior tiragem. Quando resolveu apoiar o movimento das diretas já, a despeito o finalzinho da ditadura militar e de todo o restante da grande imprensa não estava apoiando o movimento, mas hoje não. Hoje eu acho que a grande mudança que houve hoje, e o Roger colocou muito bem, é a questão das redes sociais, né? A pressão existe e vai continuar, a pressão econômica, a pressão política existe e vai continuar existindo sempre. Mas a gente já tem hoje alguns sites independentes, né? E existem alguns movimentos, aqui no Brasil ainda não que eu tenha conhecimento, mas nos Estados Unidos hoje você já tem um movimento muito forte de produção de jornalismo independente, de assuntos que não estão na pauta da grande mídia, de você anunciar e o leitor daquele site que acompanha aquela publicação na mídia eletrônica, ele financia, né, o financiamento do trabalho do repórter. Então, ele anuncia que nós queremos fazer uma determinada cobertura e nós precisamos para essa cobertura de $20 mil, né? Então, o cidadão comum que acompanha aquele site, ele deposita, é financiamento sabe, do leitor financiando o jornalismo investigativo, né? No Brasil sempre há uma desconfiança muito grande, até mesmo porque a gente tem tantos escândalos o tempo todo, financeiros, políticos e tudo mais. Eu não sei como é que isso poderia começar aqui no Brasil, porque é uma desconfiança muito grande. Pô, eu vou doar R$100, mas esse cara vai fazer isso mesmo? O que ele vai fazer com o meu dinheiro? Enfim, né? Mas é um movimento que começou nos Estados Unidos e é um movimento hoje muito forte. Esse financiamento do leitor, existe muitas vezes, eles colocam no site, temos 3 sugestões de pauta, né? O eleitor escolhe qual é o assunto que ele vai financiar. Isso é uma verdadeira revolução. Ainda não chegou ao ponto de abalar os grandes, né, os poderosos, mas é uma coisa que com o tempo, né, vai obrigar um compromisso muito maior, o Roger colocou, dos grandes veículos, né, com o seu público leitor, né? Cada vez mais a gente vê os veículos tradicionais, o meio impresso, por exemplo, é um meio que vem perdendo cada vez mais público leitor. As tiragens no Brasil vem também, né? A TV aberta também. De uma maneira geral, né, a mídia tradicional vem perdendo espaço para as mídias eletrônicas, e isso, de uma certa forma, os jornais ainda estão demorando, estão patinando muito. Ainda muitos meios, principalmente a mídia impressa, que é a mídia que vem sendo mais abalada pela questão de audiência, de compra, né? Ainda não descobriu o caminho que deve tomar face aos meios eletrônicos, né? Principalmente a internet. E então ela está tendo que investigar. A gente
tem visto aqui no Paraná nos últimos anos o maior grupo de comunicação fazendo denúncias muito importantes, coisas que seriam inimagináveis se você pensasse há 15 anos atrás, por exemplo. Pensando sobre isso, a gente tem sobre a questão da publicidade. A gente tem uma crise no modelo de negócio do jornalismo, na maneira como o jornalismo se financia, que tem muito a ver com a maneira como se fazia a publicidade, ou se faz ainda, mas cada vez com menor aporte de verba nessa publicidade tradicional no jornal. Hoje, o marketing direto tem ocupado muito espaço. Acho que para o jornalismo político, para o jornalismo independente, e aí afetando diretamente o jornalismo político, essa desvinculação da publicidade, ainda que seja um problema financeiro, pode ser positivo para a liberdade de cobertura? Para a produção do jornalista, sem dúvida. Para a vida dele é complicado. O salário dele. O jornal que eu trabalhei cobrindo política durante 6 anos fechou porque o governo do estado parou de dar dinheiro. Essa é o Paulo Pimentel, que era meu patrão, era muito próximo ao governador Requião, chegou a ser presidente da Copel no governo Requião, rompeu com ele, começou a atacar, acabou o financiamento do estado no jornal. Apostou na eleição do Beto Richa como uma solução, apoiou a eleição do Beto Richa, teve o neto candidato a deputado pelo partido do Beto Richa. Beto Richa ganhou e não voltou à época das vacas gordas que ele tinha no primeiro mandato do Requião. E o jornal foi diminuindo até acabar. E pra gente sempre teve essa, né? A gente não sabia o momento que a gente era amigo ou inimigo de cada governo, amigo e inimigo de cada político. Então, isso variava conforme as relações econômicas do governo. Exatamente. Então, se não tivesse essa influência do anúncio, para o meu trabalho lá no estado do Paraná seria brilhante. Mas existiria o meu trabalho no estado do Paraná? Quer dizer, o modelo, a gente vai ter que inventar um outro jeito. Exatamente. De financiar, porque esse está desgastado. Mas a publicidade é o que mais traz para dentro do jornalismo político interferências. Por exemplo, a gente teve aqui bem recentemente a jornalista Kátia Brembati. Ela disse que uma das áreas mais complicadas para se fazer jornalismo investigativo hoje é a área privada. É muito difícil fazer investigação de denúncia, de corrupção, de desvios na área privada. Enquanto você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, muito comum eles, volta e meia, surgir um escândalo sobre contabilidade, sonegação de imposto e tal. Essa dificuldade do jornalismo chegar na cobertura de desvios na área privada também tem a ver com a publicidade? Sem dúvida, sem dúvida. Há casos e casos dentro da redação que exemplificam bem isso. Determinada empresa é anunciante. Não precisa dizer o anunciante. Trabalhando na editoria de cidades, por exemplo. Vinha uma denúncia de um leitor que determinado plano de saúde não pagou a cirurgia dele, embora ele tenha o melhor plano que dá direito a helicóptero e não sei o que lá. Então vamos atrás, né? Vamos ver o que está acontecendo. Não, determinado plano de saúde anuncia no jornal. Nós não vamos atacar e perder esse anúncio de X mil reais por mês. Comunsíssimo. Então a interferência do comercial o comercial pauta o jornal, a gente costumava dizer. Pauta e tira espaço com a publicidade. Você, na sua experiência, Luiz Paulo, você viu muitos episódios assim, de interferências de natureza não jornalística por razões econômicas? Sim, direto. E a gente... E mais do que? Do mundo privado ou do mundo público da política? De ambos, né? Existe essa questão do governo ainda ser o maior anunciante, né? Seja diretamente, seja através das estatais, né? Se você olhar hoje a quantidade de publicidade que a Rede Globo, por exemplo, exibe da Petrobras é uma coisa, né? No auge do escândalo da Petrobras, eu ficava olhando da Operação Lava Jato e todo dia e tal, nossa, no intervalo, no horário nobre, que é o horário mais caro da TV brasileira, né, que começa ali a partir de 7 horas da noite, investimento maciço da Petrobras em publicidade na emissora. E mesmo assim, só que a emissora, em determinados momentos, não tem como fugir de determinadas coisas, havendo um vazamento seletivo e tal. Mas eu acho que a gente, às vezes, discute um pouquinho muito o que acontece nos grandes centros urbanos, né, onde a gente vive uma realidade completamente diferente, onde hoje existe
uma pressão maior do público leitor, do público ouvinte, do telespectador, do internauta e tal, e a gente esquece um pouco do interior. No interior a coisa é um escândalo. Mais selvagem, provavelmente. Não, no interior é um escândalo, é uma coisa muito selvagem. As pequenas cidades que tem um jornalzinho lá, um semanário, né? É difícil ter um jornal diário hoje em dia, mas essas publicações são todas mantidas pela Câmara Municipal, pela Prefeitura Municipal. Então é quase que um diário oficial do que... Muitas vezes o prefeito é o proprietário desses jornais. Muitas vezes, né? Aqui mesmo, esses pequenos jornais, aí é uma coisa assim absurda, né? Aqui mesmo em Curitiba, se a gente pensar assim, de algumas publicações pequenas que surgiram, como jornais de associações de bairros e tal, por detrás você descobria que o único interesse era do dono do jornal se eleger vereador ou uma coisa assim e tal. Então, infelizmente, eu digo para os alunos, é uma coisa meio triste da gente dizer, mas é verdade que no Brasil você não tem liberdade de imprensa, você tem liberdade de empresa. Né? A empresa ainda é o capital que manda e não é só no Brasil, de uma maneira geral, no mundo todo. Né? É impensável. Eu lembro de uma única experiência. Foi nos anos 60, na França, o Le Monde resolveu fazer uma experiência sem publicidade. O jornal é o que ele é um comitê editorial que decide a pauta, que pensa o jornal, e o jornal ele vai viver do público, do sujeito que vai na banca e compra o jornal. Não tem mais anúncio. Né? A experiência não durou um ano. Né? Porque primeiro que o jornal tinha que custar muito mais caro que o jornal que tem publicidade, porque ninguém se ilude achando que o preço que você paga aí de R$2, R$3 na banca por um exemplar do jornal, que aquilo paga a produção do jornal. Toda a produção, né? Desde a produção do conteúdo até a impressão. O papel é caro, a produção do jornal, enfim, né? Então o Le Monde primeiro teve que subir o preço e não durou um ano. O Le Monde estava para quebrar, os acionistas, que eram os jornalistas, entregaram de novo para a iniciativa privada e o jornal está aí até hoje. Então, infelizmente, a pressão econômica ainda é muito grande, né? Ela manda. E essa questão de denúncias, de você não investir em determinados assuntos por pressão econômica é uma coisa brutal. Não só a política, né, econômica. Roger, piora quando o veículo está na mão de algum grupo político? Porque hoje você tem muitos veículos que são instrumentos mesmo nas grandes cidades, nas pequenas de maneira muito evidente, mas mesmo nas grandes cidades você tem grupos políticos que controlam veículos para fazer deles um instrumento de ação política eleitoral. Piora quando o dono é ligado ao campo da política? Sem dúvida piora, mas ao mesmo tempo eu acho mais honesto. Você sabe para quem você está trabalhando. Quando você aceita um emprego num veículo desse, você sabe para quem você está trabalhando e você sabe muito bem que tipo de jornalismo você vai poder fazer lá dentro. Quando teu patrão é um empresário que cada hora está jogando para um lado, muitas vezes você é sabotado, tua pauta é derrubada ou editada de uma maneira que você não concorda, sem você saber o real motivo, né? Por exemplo, na eleição de 2010, o Estadão soltou um editorial "Por que votamos no Serra?", né? E defendeu editorialmente que o melhor para o Brasil naquele momento era o Serra. E eu conversava muito com o Evandro Fadel, que fazia o Estadão aqui. Era o correspondente do Estadão em Curitiba naquela época, e ele fala, muito melhor para mim do que o correspondente da Folha, que está na mesma situação, mas não pode... Mas está na mesma situação, não, mas tem que trabalhar do mesmo jeito que eu, defendendo os mesmos pontos de vista que a minha matéria vai acabar defendendo, queira eu ou não, na edição, mas sem ter isso aberto nem para ele, para o repórter, muito menos para o seu leitor. Para o jornalista, isso está dentro dessas relações, com uma liberdade que está condicionada a um jogo econômico e político muito forte. É muito ruim até para o orgulho profissional? Sem dúvida. Se no caso de o veículo pertence a um grupo político e tem esse viés ideológico e vai trabalhar sempre assim, procure o que tem o mesmo viés ideológico que o seu. E você vai ser muito feliz lá dentro. Se você estiver trabalhando no inverso, sem chance. E para quem está hoje nos grandes veículos aqui de Curitiba, que hoje não estão na mão de políticos, né? Tem um suplente de senador que é dono de um grande veículo, mas tirando esse caso,
essa pressão econômica e essa questão de não saber em que momento. A RPC agora está num trabalho muito legal, com editoriais criticando, né, o que está acontecendo no Estado, a questão da máfia da Receita Estadual, da licitação das viaturas. Um pouco tempo atrás, a questão do projeto da Previdência, né? E uma cobertura que até surpreendeu em certo ponto. Mas por quê? E até quando? A gente não sabe. O secretário de Comunicação pediu demissão recentemente com uma informação de que as verbas de publicidade estariam atrasadas. E o secretário, que é dono de um veículo de comunicação, o Ratinho Júnior, já solicitou que ele indique o próximo secretário. Então você vê que ali tem um jogo de interesses em torno do controle dos meios de comunicação muito pesado. Luiz Paulo, em sala de aula, como que você prepara um jovem, um esperançoso aluno para trabalhar com jornalismo político, ciente de que existem todas essas restrições, tal? Como que a gente forma um aluno? Para ele se adaptar e se conformar, ou para ele confrontar e correr todos os riscos? É uma coisa complicada. Eles chegam muito iludidos, né? E como nós também já fomos, né? Todos, né? Achando que você vai mudar o mundo, né? Que você vai fazer, que você vai derrubar um presidente e tal. E a gente tem que preparar eles para a realidade, para o mercado de trabalho. Eu recomendo muito, né? Tem algumas, né? Um filme que eu acho que para mim é inesquecível do ponto de vista do trabalho jornalístico, que é Todos os Homens do Presidente, que relata o caso Watergate, né? Que mostra a batalha de dois repórteres, né? Do Washington Post, que acabou ocasionando a renúncia do Nixon em função das denúncias que eles foram fazendo da invasão do edifício e tal. Mas o aluno tem que estar preparado, ele tem que entrar no mercado de trabalho sabendo que, em primeiro lugar, ele vai ter um patrão, né? Não adianta, você não tem como escapar disso, né? Agora, alguns são mais canalhas e outros menos canalhas, né? É o que o Roger falou, quando é uma coisa, às vezes há uma violência ideológica muito grande, aí é muito difícil, aí não dá para você tomar um engove e trabalhar, é diferente, é difícil, sabe? Porque é uma violência brutal, né? É diferente, por exemplo, eu já fiz campanha política. Aí eu sabia que campanha política é diferente. Campanha política é como o trabalho de um publicitário. Você está vendendo um produto, né? Eu aluguei a minha máquina de escrever, ok e tal. Era um candidato que era totalmente contrário a tudo que eu pensava, mas eu trabalhava naquilo e esquecia. Eu não estou fazendo um trabalho jornalístico, né? Agora, para o aluno é muito complicado. Até ele entender como é que funciona essas leis do mercado, você colocar para ele, não, mas não existe liberdade de imprensa. Não, existe até um determinado ponto em que não tenho interesses políticos e econômicos, né? Mas com o tempo eles vão, e o que eu recomendo sempre é isso. Vá trabalhar numa editoria onde não tenha, né? Se você tem a questão política muito forte e tal, a política influencia em todas as áreas, não tem como escapar. Mas se você for trabalhar numa editoria de esportes, por exemplo, ou de cultura, você consegue, e mesmo na de política, você consegue fazer um trabalho legal. Agora, achar que você vai ter toda a liberdade é impensável, né? Outra coisa que o Roger colocou, que eu acho que é um dos grandes problemas da nossa imprensa, e o Estadão, quando declarou em editorial o apoio ao Serra, eu achei muito importante, e eu também converso com os alunos isso em sala de aula, é essa hipocrisia da imprensa brasileira de que a cobertura é imparcial, né? Eu lembro que o maior jornal brasileiro, que é a Folha de São Paulo, usou durante muito tempo aquela de rabo preso com o leitor. Não tem rabo preso com o leitor, coisa nenhuma. Um rabo preso com os grandes grupos. Também citando o exemplo americano, porque o jornalismo americano, com todos os defeitos, ainda é o melhor jornalismo que se faz no planeta hoje. O jornalismo americano, desde que eu me conheça por gente, ele sempre, em todas as campanhas, em editorial, o nosso candidato, além de tudo, lá a vantagem, você tem dois grandes partidos, né? Então é muito fácil. Nós apoiamos o candidato democrata. Você sabe quais colunistas são democratas? Exatamente. Nós apoiamos o candidato republicano e a linha do editorial do jornal é essa. Isso não significa que, se ele apoia um democrata, ele vai deixar de cobrir todas as atividades do republicano ou mesmo vai ser tendencioso. Não, mas que ele vai dar sempre mais destaque ao candidato que eles apoiam. Aqui no Brasil é uma hipocrisia
hipocrisia. Aqui no Brasil, eu confesso que eu não lembrava desse editorial do Estadão. Eu lembrava da Carta Capital, né, que já há muitos anos tem uma opção... Normalmente são os dois veículos que assumem posição clara, a Carta e o Estadão. A Carta Capital há muitos anos tem né, o apoio aos governos petistas, né? E eu não lembrava desse episódio do Estadão. Eu acho isso muito mais honesto com o leitor. Sim. Até mesmo, sabe, se você é anti o PSDB ou você é anti o PT, você não compra aquele veículo. Não quero ler, não me interessa. Ou compra para saber compra ver o que o indivíduo está planejando, né? Por aí. Agora, para nós jornalistas, é muito mais interessante. É isso, você entrar numa redação sabendo para quem você está trabalhando. O jogo é claro, não fica aquela coisa, né, de editarem a tua matériazinha, de tirarem uma informação que vai prejudicar esse ou aquele. É muito mais limpo. E é importante que os alunos, né, eles, desde que entrem na universidade, desde o primeiro ano, saibam muito claramente como é que funciona o jogo, né, para que não saiam iludidos da universidade. Okay? Então a gente encerra aqui o primeiro bloco do Sobre a Mídia, voltamos daqui a pouco com o nosso segundo bloco, falando um pouquinho mais do cotidiano da cobertura de jornalismo político. Voltamos com Sobre a Mídia. Segundo bloco, vamos discutir um pouco mais o cotidiano, né? O jornalismo político cobre muito o campo da política institucionalizada. Ou seja, o jornalista político se relaciona muito com os políticos. Como que é esse cotidiano, Roger? Disse se você está o tempo todo conversando com fontes que são pessoas detentoras de poder institucional e também, normalmente, são pessoas muito espertas, muito preparadas e que, se você não tomar cuidado, eles dão uma volta no jornalista. Como que é lidar com essa fonte que tem tanta informação, mas ao mesmo tempo é uma fonte que você sempre tem que ter cautela? É um processo de troca. Você está usando a fonte e você tem que saber que a fonte está te usando também. Então, se o deputado Mário Message me chamou no canto para me contar alguma coisa, não é porque ele é legal comigo, é porque ele quer atingir alguém, é porque ele almeja que eu fale que o cargo está marcado para ser não sei quem porque ele quer o cargo, enfim, ele está te usando para alguma coisa. Só que se você não abre essa porta, você também não tem fonte. Então, você tem que jogar claro, você tem que estar consciente que você vai ouvir todo mundo, vai ouvir um monte de asneira. Você já sentiu alguma vez que a fonte conseguiu te enganar, fazer você cobrir o que ela queria, dizer o que ela queria? Sem dúvida. Eu comecei a cobrir política com 23 anos. Eu devo ter sido muito enganado. e é natural. E no dia seguinte você vai lá, vai ouvir o outro lado e vai tentar dar um jeito de desfazer, né, o equívoco que você acabou entrando por confiar demais em uma fonte. Mas também é uma vez só, né? Você percebe que esse sujeito aí é aquele que você vai ouvir com os 3 pés atrás. Nas disputas políticas, assim, eles tendem a tentar usar muito o jornalista para criar boatos, criar balões de ensaios, para checar nomes, por exemplo, para um cargo qualquer, lançar um nome, por exemplo, que pode ser ministro, para verificar qual é a repercussão. Isso é comum no universo? E é muito comum fritagem, né? É muito comum o fogo amigo, né? O fogo amigo e para fritar alguém. Então, você estamos discutindo quem vai ser o próximo secretário de comunicação do Beto Richa, e aquele cara que determinado partido não quer que seja, vai ser o que ele vai lançar primeiro, vai soprar para toda a imprensa, para você já, além de você já dar o nome dele, já vai pesquisar o que ele fez de errado, já vai mostrar e acaba fazendo o governador mudar de ideia algumas vezes. É muito comum e a gente é muito usado pelo político, então tem que ser macaco velho mesmo, e é uma coisa preocupante hoje em dia que as redações estão cada vez mais jovens, né? Um outro problema que um programa pode discutir um dia, que o jornalista de uma carreira mais extensa não está ficando na redação. Você não tem jornalista ficando 20, 30 anos em redação mais. Não sei se já teve, mas hoje eu sei que não tem mais. E que cada vez são pessoas mais jovens que estão na linha de frente. Eu estou cobrindo agora o caso da Lava Jato, que é emblemático, é histórico o país, e é impressionante a quantidade de pessoas com 23 anos, como eu tinha quando eu comecei, que estão cobrindo esse caso e ouvindo advogado, ouvindo
o Figueiredo Bastos, que é o maior enrolador de jornalista que tem, e falando com essas pessoas de 20 e poucos anos, recém-saídas da faculdade, e ainda sem essa malandragem, né? A palavra é malandragem para perceber o que tirar de uma declaração de um cara desse. Chega a haver pressão muito direta dos políticos contra jornalistas? Você já viu, por exemplo, casos de políticos que ligam para a redação pedindo retratação, ou às vezes até demissão de jornalista? Não aconteceu comigo, aconteceu com um colega minha no estado do Paraná, que investigou um problema numa estatal onde não deveria investigar problemas, que foi demitida por causa da matéria super bem feita, sem nenhum erro, que foi manchete do jornal, e no dia seguinte foi demitida. E conheço muitos casos de amigos meus em outros veículos que sim pediram a cabeça. Tem uma prática legal também que é chamar para trabalhar no governo. Antes de pedir a cabeça, o repórter político que está incomodando, ele é convidado a trabalhar. Secretaria de Esportes tem uma vaga aqui, um salário de R$5.000 que você nunca vai ganhar numa redação e tal, não te interessa? Daí se você de anular o jornalista. Te tira, coloca um outro lá, que até começar a incomodar vai demorar um pouco. Mas se você recusa, em breve vou pedir tua cabeça. Os veículos têm condições de resistir a essas pressões, Luiz Paulo, hoje? Eu não sei hoje, mas eu trabalhei durante alguns anos que eu trabalhei no então Canal 12, e em um determinado governo, essa prática tinha o secretário de comunicação do então governador, era um sujeito que gostava bastante de pedir a cabeça de colegas, né? O secretário de comunicação, um jornalista como nós, que cuidava muito da imagem do governador. Aliás, por outro dia, envolvido no escândalo aí dos diários da Assembleia, né? Você vê como, né, a situação é boa. E ele era um cara que mais de uma vez, no período que eu trabalhava na redação do então Canal 12, ele pediu cabeças, porque fizeram perguntas que não estavam combinadas, né? E felizmente o Dr. Francisco, vivo na época, jamais entregou a cabeça de um jornalista, né? Se fazia muitas acusações ao jogo político do Canal 12, então, mas o Dr. Francisco sempre teve uma postura de jamais ceder. Ele fazia nesse quesito, participava do jogo político como empresário e tal, mas jamais. E é uma prática. Hoje eu nem sabia que ainda era uma coisa comum. Naquela época era uma coisa assim, porque muitas vezes o repórter saía da redação com a pauta combinada, né? E o combinado era não fugir daquela pauta. E às vezes o repórter era um repórter independente, um repórter que não cedia muito. Eu posso até falar o nome, era uma repórter que eu gosto muito dela, a Verônica Macedo, foi uma das repórteres de quem foi pedida a cabeça pelo então secretário de comunicação, porque ela fugiu do script proposto pelo secretário de comunicação, né? E o Dr. Francisco não deu a cabeça de jeito nenhum. Ela apenas foi afastada da cobertura do Palácio, porque até mesmo não tinha clima, né? E isso funciona muito desse jeito, né? O sujeito simplesmente, ele como em Brasília, caça uma credencial do jornalista que cobre o Congresso, Palácio, o Ministério X ou Y e tal, que desagrada, né? Ainda hoje é uma prática bem desagradável, né? Pressão. Hoje... A mudança de editoria também, editoria. Vai para culinária. Mas as outras editorias hoje, né, cada vez mais você vê que existe um espaço muito grande, que existe política em todas as esferas da vida. No esporte existe política, né, na cultura existe política. Hoje fazer jornalismo político não é algo que é necessário em qualquer editoria? Sem dúvida. E a impressão que eu tenho é que toda vez que acontece alguma coisa que tem algum cunho mais político, por exemplo, no esporte ou na cultura, parece que isso é obrigação da editoria que faz política de cobrir aquilo e não da própria editoria que cobre aquela área. Então você não tem denúncia, investigação no jornalismo esportivo, muito pouco para os próprios jornalistas esportivos, às vezes é outra editoria que vem cobrir aquela área, quando deveria ser os próprios repórteres daquela editoria. E vai um pouco da característica do jornalista, né? Eu fui parar na política quando um repórter de política saiu do meu jornal para ir trabalhar na Gazeta, e eu tinha 23 anos, era o foca da redação, era o recém-contratado, e ninguém da editoria de jornal queria política porque odeia política. E daí esse é o problema que acaba acontecendo
nessas outras editorias, quando precisa entrar num campo político, que o sujeito não gosta, não quer, não se interessa e não sabe, né? Que também acontece muito quando você vai mexer com números, né? Quando o jornalista tem que mexer com números, você fatalmente vai pedir ajuda para o repórter de economia, porque senão vai ser um desastre, né? Então, e acaba acontecendo isso, a cobertura acaba ficando menos aprofundada e acaba não tendo essa investigação, embora agora a gente está vendo bastante coisa no esporte principalmente, mas por essa aversão do jornalista político, uma aversão que não é só do jornalista, né? É da população em geral. Mas de onde vem essa aversão dos jornalistas pela política? O jornalismo é uma atividade que muito vinculada historicamente à política. Mas é uma aversão da população à política. Quando nos finais do Estadinho o jornal virou só site, né? Ficou apenas na internet. E você tinha computador de acessos a cada matéria. Um furo da Betinha, da Elizabeth Castro, que é uma das principais repórteres de política aqui do Paraná em atividade, um furo da Betinha chegava a 5 mil acessos. Se chegasse a 5 mil acessos, a gente soltava fogos na redação. Qualquer jogador do Atlético que deixou de treinar por causa de uma unha encravada, 40 mil acessos. Qualquer crime, 60 mil acessos. Então, o interesse pela política, naquela época pelo menos, era baixíssimo. Eu acho que tem crescido com essas manifestações de rua. Eu acho que a coisa mais importante das manifestações de rua é o crescimento do interesse pela política da população. Assim. E tomara que o jornalista comece a entender isso. Mas você acha que, também, por exemplo, se o jornalismo esportivo se voltasse para fazer matéria sobre as intrigas, os conchavos, porque não é exatamente o mundo puritano e o mundo do futebol. Nem um pouco. Né? Isso também não teria apelo? A cobertura do bastidor que afeta o clube dele. Eu não sei se o leitor quer saber o bastidor ou se o leitor quer saber se o fulano está treinando ou não está. E quer saber quem que vai jogar o próximo jogo e se o meu time vai ganhar do meu rival. Você acha que mesmo na área de esporte... Eu acho que o bastidor interessa pouco. É uma coisa tanto que você vê na história dos clubes de futebol, né? Sujeitos que durante anos a gente viu aí um sujeito como o Eurico Miranda, né? Que é um sujeito sórdido na política, né? E voltou agora, depois de uma desastrada passagem de um ídolo do clube pela presidência do Roberto Dinamite, voltou um sujeito que é pavoroso, né? O Eurico Miranda, a presidência. O leitor, e aí eu concordo com o Roger, ele quer título, né? Não adianta aqui, por exemplo, o Atlético dizer que está com balanço positivo. O torcedor não é otário, ele não vai naquele supermercado lá que construíram, aquela rodoviária lá, muito bonitinha, mas descaracterizou, né, e tal. Não interessa, sabe? Interessa o que é uma pena, porque eu acho que a atividade política, eu, por exemplo, o Roger falou que tomou baile quando começou no jornalismo político. Eu bem no comecinho, eu era mais novo ainda, eu tinha 20 anos quando fui fazer cobertura da Assembleia Legislativa e tomei um baile do Aníbal Cury, né? Assim, mas olha, eu provavelmente não foi o primeiro. Nossa, né? Ele era o rei do baile, né? E aquilo me deu uma ojeriza da cobertura política, porque eu me senti tão usado, que foi uma coisa muito sórdida. E eu falei, não quero mais fazer isso, sabe? Eu cobri um tempo a Câmara de Vereadores e tal, e fui pro futebol, que daí eu ia fazer o que eu gostava. Mas é uma pena porque nós somos animais políticos, a política tem que fazer parte do nosso dia a dia, até mesmo para não eleger maus vereadores. Se a gente é desinformado, a gente continua, né, elegendo e reelegendo essas criaturas que estão aí e que acabam causando cada vez mais um afastamento do público leitor do noticiário político, infelizmente. Você acha que existe uma diversidade política na cobertura hoje, até em função desse novo contexto, desse novo cenário de alterações no jornalismo? O jornalismo no Brasil tem diversidade de cobertura? Como é de se esperar? Pensando no que é uma democracia. A democracia tem que ter diversidade de cobertura. Eu acho que para quem se interessa pelo tema tem, porque ele vai saber onde buscar. Mas o leitor comum que é informado pelos veículos principais, que lê só na superfície, que lê na superfície, que assiste o mesmo canal de televisão e que, enfim, e que quando vai acessar a internet vai acessar os sites dos veículos, né? Vai acessar o site do grande jornal, o site da grande rede de televisão. Esse cara tem uma informação
tem um cabrestinho ali, né? Não está amplo o conteúdo que ele tem acesso. A pessoa interessada vai buscar informação, vai buscar o que esses canais estão falando e vai buscar as inúmeras ferramentas, tipo de extrema direita a extrema esquerda, que você pode achar muito fácil hoje na mídia alternativa. Ok? Então aqui a gente encerra mais um bloco do Sobre a Mídia. Voltamos daqui a pouco para conversar sobre o impacto das novas tecnologias no jornalismo político. Voltamos para o terceiro e último bloco do Sobre a Mídia. Vamos falar um pouquinho agora sobre como que as novas tecnologias, como que a internet tem alterado a política e a cobertura política. Hoje, o leitor que tem acesso a esse conjunto de informações é um leitor mais arisco, que analisa de maneira mais crítica a cobertura política? É, claro. E é um leitor que não engole o que uma cobertura superficial, por exemplo. Não engole apenas uma versão de um fato sem a consequência disso. Mas ou sem a causa disso. Você sente isso no feedback, no retorno, no diálogo, na maneira como eles questionam? Em comentários no nosso site. Se você, às vezes, o nosso site é independente, não tem nenhuma fonte de receita, é feito por vontade de fazer, de escrever o que muitas vezes o patrão não deixou a gente escrever. Mas às vezes a gente noticia o oficial. Se a Assembleia Legislativa aprovou o pacotaço do Beto, primeiro, antes de repercutir tal, a gente vai noticiar. A Assembleia Legislativa aprovou o pacotaço do Beto. E 2 horas depois eu vou soltar uma matéria lá contando tudo que pode acontecer por causa desse pacotaço. Mas nessas 2 horas chega centenas de comentários. Não esperava isso de vocês, essa notícia oficial e tal. Porque é o leitor que acessa o Vanguarda Política é um leitor que está buscando primeiro, está buscando informação de política, lá só tem informação de política. E está buscando uma informação diferente do que está na mídia em geral. Você acha que as redes também possibilitaram que cada leitor encontre uma informação que é coerente com a sua própria posição? Você acha, Luiz Paulo, que existe também uma força agora que está fazendo com que as pessoas acabam achando argumentos para reforçar a sua opinião e não exatamente para eu acho que contraditá-la? As redes sociais hoje têm uma força muito grande, né? Você colocou dos parlamentares que não são os que estão sempre na grande mídia. Você tem gente no Congresso Nacional fazendo um trabalho muito bom e que justamente por não rezarem pela cartilha oficial dos grandes partidos, dos pequenos, então você tem o Jean Willis, você tem a Luciana Genro, e que esse pessoal está conseguindo conquistar um espaço próprio através da internet. Gente que não tem espaço nenhum no universo, né, das grandes redes. Né? E hoje, através, por exemplo, o Facebook tem funcionado como um reprodutor fantástico, porque cada vez que você compartilha uma informação, né, você está multiplicando aquilo pelo número de amigos que você tem e agora tem o outro lado, de muita notícia falsa do leitor mais desavisado, que não vai procurar uma outra fonte para descobrir se aquilo é ou não verdade. Pois é, né? Então eu também tenho percebido, assim, me parece que as redes também possibilitam que a pessoa ache informação para confirmar a visão de mundo dela, a que ela quiser, inclusive informações totalmente improcedentes. Sim. É o risco, até o que o Lupa falou no bloco anterior que louvava a posição do Estadão e da Carta Capital, que admite ter um lado, e daí citou, e o leitor sabe que se não é o lado que concorda, não vai ler. Isso é o risco. Ele tem que ler. Ele tem que ler os dois lados da história, tem que ler os dois pontos de vista para formar o juízo de valor dele. E acontece muito isso que você citou, Mário, do leitor só buscar a informação que lhe interessa.
Quer dizer, ele acredita porque aquilo, não porque aquilo é confiável, porque vem de uma fonte confiável, porque o procedimento jornalístico garante que aquela é uma informação. Ele acredita porque aquilo reforça a visão de mundo dele. Aí é a questão, que é uma questão que passa pela escola, e não só pelo nível superior, mas principalmente pelos níveis básicos de educação, de educação mesmo, de você dar uma visão crítica, né? Porque as pessoas dizem muito, não, aquilo é verdade porque está na internet, sabe? Né? Porque ela viu tudo aquilo. Na internet. Tudo, sabe? Então aquilo é verdade. A pessoa não vai procurar, né? não vai fazer uma leitura crítica de determinado. Principalmente se vier de acordo com a tua ideologia, com o que ela já pensa, então reforça, por mais absurda que seja a informação. Mas às vezes não é nem a questão da informação mentirosa, é só pontos de vista que eu só vou ler o ponto de vista que me interessa. Totalmente distorcidos, né? Mas aí passa justamente por uma questão de educação, porque desde a escola você já tem... não adianta você colocar a internet nas escolas se os professores são mal formados e não sabem ensinar os alunos, né? Eu lembro de uma pesquisa muitos anos atrás, quando o Rafael Greca era prefeito, que ele construiu os faróis do saber e colocou a internet. Quando a internet era uma coisa caríssima, ninguém tinha computador em casa, nada. Então, os faróis do saber tinham, acho que 5 computadores em cada um com ligação na internet. E uma aluna aqui, da Federal, fez um trabalho de conclusão de curso sobre o que as pessoas iam buscar no farol do saber. Porque elas tinham horário, era limitado, era meia hora cada um e tal. As pessoas iam no farol do saber para entrar em chat, para, sabe... pouquíssimos, eu não lembro bem exatamente os índices, mas dava perto de 90% que iam para ler, para participar de bater-papo, porque era uma moda na época, os chats, discussão de amor e não sei o quê, futebol e tal, e procurar receita, procurar não sei o quê. Menos de 10% eram alunos... Iam atrás de notícia. Iam atrás de notícia, de informação para pesquisa escolar, enfim. Né? Então não adianta você dar... E hoje todas as escolas, né, pelo menos aqui no Paraná, eu sei que tem acesso à internet banda larga e tudo mais. Agora, se o professor já é um professor mal formado, que ele mesmo não sabe utilizar criticamente a rede, ele não vai ensinar para o aluno dele a usar criticamente a rede e nós vamos continuar tendo as pessoas procurando a informação que lhe interessa. Você acha que isso é transitório? Com o tempo as pessoas vão se aprender a lidar melhor e desconfiar mais da informação? Enquanto você não tiver educação, isso é uma coisa que, né, não adianta, né? As pessoas vão continuar. Isso é um processo desde que começou essa popularização da internet metade dos anos 90, perdão. A partir de 95 que a rede começou a se popularizar no Brasil e eu não vejo alteração nenhuma. Passa por um processo de educação, que as pessoas têm que ser educadas para ter uma leitura crítica, né, para saber desconfiar do que elas leem, né, do que elas veem, enfim, e procurar uma informação diferente daquela que está ali. Um outro impacto, as redes transformam muito as práticas profissionais e um impacto que ela tem no jornalismo político é que ela dá acesso, ela permite o surgimento dos portais da transparência, né? Ela dá acesso a dados em grande quantidade que antes não estavam disponíveis. Ficou mais fácil fazer jornalismo político com as redes, com esse acesso? Sem dúvida. E o jornalismo político deixou de ser aquele jornalismo declaratório, né? Deixou de ser o deputado fulano disse tal coisa e o ciclano rebateu. Hoje você pode ver, o governo gastou tanto em não sei o que, o projeto tal recebeu tantas emendas. Hoje você tem muito acesso a isso. Até fazer uma propaganda, um ex-aluno aqui da Federal também, o José Lázaro, tem o portal livre.jor, tem também página no Facebook, que ele só trabalha com dados, é jornalismo de dados, ele não entrevista ninguém. Ele faz pedidos de informação e ele acessa documentos oficiais. E está tirando as melhores pautas aí da política do Paraná, só com dados. O governo gastou R$ 97 por dia em cerimonial. A Fernanda Richa responde uma ação do Ministério Público que ninguém sabia, mas estava no Diário Oficial, é só consultar. Então, é um jeito diferente de fazer jornalismo e muito mais relevante do que esse declaratório de fazer o debate entre um deputado governista e um deputado de oposição, um criticar, o outro defender e tal. Mas para o jornalista também tem um outro risco agora. O leitor pode confrontar essa informação também. Ele pode checar a informação. É um risco para o jornalista preguiçoso, né? Se o leitor achar antes que o jornalista, está na hora do jornalista rever um pouco. E tem leitores, tem muitos leitores hoje que se
se prestam ao trabalho de ir na fonte original da matéria para tentar derrubar uma informação que o jornalista deu? Tem. A gente viu recentemente um blogueiro que foi um secretário de comunicação, que é o que está envolvido naqueles casos. A gente não vai dizer o nome. Que no meio da greve dos professores soltou uma notícia que o salário médio do professor do Paraná era de R$8.000. E os comentários no blog dele foram contra cheques de professores, foi a lei estadual que estabelece o piso do professor, tudo contestando, né, o argumento dele que dias depois foi ele botou um erramos, né, que é um fato raro naquele blog. Mas ele teve que reconhecer. Só que uma coisa triste que a gente vê ainda é que quem são os nossos leitores, né? Quem acessa o Vanguarda Política, por exemplo, e quem acessa o Livre.joy, que eu converso muito com o Zé, são jornalistas e são políticos, e assessores de políticos. É o próprio universo político. É um mundo muito restrito ainda. Que se autopauta. Exatamente. A pressão das redes. As redes hoje estão pautando. Vou perguntar para você, quero que o Luiz Paulo comente também. Existe muita pauta que hoje vem da pressão, vem por conta do Facebook, que o meio é levado a reboque e tem que dar aquela matéria? Não vejo muito ainda, mas vejo alguns casos e acho que talvez a repercussão desses protestos, né, de março e até de 2013 foram coisas que surgiram na rede, né? A dimensão que isso tomou foi até pelo debate que se criou na rede, e daí vai um pouco naquela questão anterior dos pontos de vista, né? Quem critica o governo federal e que está protestando só com argumentos contrários ao governo, sem reconhecer possíveis avanços sociais do governo e tal, e quem defende o governo federal, raivoso contra quem critica, falando que a corrupção existe desde que as caravelas chegaram ao Brasil, sem reconhecer que a corrupção, o nível de corrupção que se chegou no atual governo, buscando só argumentos do seu lado, e criando um debate histérico e raivoso e surdo. E sujo. E sem, surdo, um não ouve o outro. E sem exatamente. Ninguém vai mudar de opinião por causa do argumento de um lado ou de outro. Mas a rede, sim, a rede é sensacional para surgir pautas e para se buscar personagens, sabe? Então eu quero... o IPVA aumentou agora de 2,5 para 3,5, né? É uma matéria econômica, uma matéria política. E eu vou buscar na rede o cara que está reclamando que o golzinho dele lá, que ele pagava 500, agora vai pagar 700. E esse cara vai ser meu personagem. Então... são formas de usar aí, né, o que está no Facebook para fazer bom jornalismo. Eu acho que o Zuckerberg, quando criou o Facebook, acho que ele jamais imaginava que existia um país chamado Brasil que ia ter... Não, na última campanha política e agora, nos protestos agora do mês passado, chegou-se a um nível de histeria, de ódio, uma coisa impressionante. Eu acho que o Brasil, acho que é o único país do mundo onde a coisa chega a ser tão virulenta e violenta assim. Agora, as redes, existem governos preocupados, com o que sai nas redes sociais. Eu sei que, por exemplo, a Prefeitura de Curitiba, ela tem gente monitorando o tempo todo e ela tem uma preocupação muito grande. O Palácio do Planalto também tem monitoramento. Eu conheço exemplo daqui. Acho que qualquer governo que hoje faz monitoramento. Com preocupação em dar respostas, de atender. O caso da Prefeitura já vem de alguns anos, eles ficavam monitorando principalmente programa de rádio, onde entra o ouvinte ao vivo reclamando do buraco, do não sei o que e tal. E recentemente nas redes sociais, então o cidadão hoje sente que ele pode ser protagonista também, porque antes ele era um mero... né? Hoje não, a rede social é um instrumento muito legal para o sujeito meter a boca no trombone. Tem um amigo que tuita reclamando do horário do ônibus e antes de qualquer comentário vem uma resposta da prefeitura avisando por que o ônibus está atrasado. E não é uma resposta padrão automática, né? Tem alguém monitorando. Teve um acidente em tal lugar, o ônibus já chega. Então, antes o campo político e todo mundo que era afetado tinha sua imagem exposta pelos meios de comunicação, fazia o clipping, a coleção de matérias que versavam, que tratavam
do que lhe interessava dele, da organização, do político, do partido, do governo, o que quer que seja. Hoje, quer dizer, você não faz mais só o clipe, você tem que monitorar tudo que está sendo dito nas redes sociais. É impressionante. O trabalho para a área de comunicação aumentou substancialmente. É uma nova profissão. É outra linguagem, sabe, é completamente diferente do clipping tradicional que se fazia, né? As leis de acesso são um avanço para o jornalismo político? Claro. E elas têm sido eficientes hoje? É possível efetivamente se fazer? Assim, porque é uma novidade no Brasil. Por exemplo, a lei de acesso dos Estados Unidos existe há muito mais tempo e obriga o poder público a fornecer informação pública para qualquer cidadão que solicite. No Brasil isso é mais recente. A gente já tem exemplos de jornalismo político feito com base em lei de acesso? Efetivo, assim, com boa repercussão? Tem. Muita coisa está saindo aí por causa de pedido de informação. A gente ainda tem alguns problemas, né? É novo e tá muito engatinhando, então ainda tem muita burocracia para se chegar. Tem portais de transparência que você precisa deixar todos os teus dados para pedir uma informação. E eles já colocaram pessoas profissionais para responder as informações bastante espertos. A ponto se você não solicita, eles não vão dar. De responder a sua pergunta e que quando você vai ler a resposta, do jeito que a sua pergunta foi feita, ela está respondida sem responder nada, né? Então, um exercício agora é como perguntar nesses pedidos de informação. Porque se você faz uma pergunta, se eu perguntar como estão os contratos de gestão que o governador Beto Richa assinou em 2011 com seus secretários? Eles estão vigorando, vai ser a resposta. É uma resposta, sim. E está respondida a minha pergunta, do jeito que eu perguntei. Então eu tenho que fazer quais secretários cumpriram as metas, quais deixaram de cumprir, que metas foram cumpridas, quais não foram. Bem feita, essa resposta tem que vir. E sim, o livre.jor é um exemplo de quem está usando muito bem isso. As leis de acesso, o Roger tocou na questão do fontismo, né? A imprensa brasileira passou aí um período enorme da ditadura militar em que você não tinha acesso a informação nenhuma e não podia nem ter a ousadia de perguntar qualquer coisa. Então acabou gerando uma geração aí de jornalistas preguiçosos mesmo, né? A partir do momento que você começou a abrir, né, os meios de comunicação, a partir do momento da abertura democrática, era muito mais fácil o fontismo. Fulano disse que o próprio caso concentração em poucas fontes, todos ouvindo as mesmas fontes. O caso da renúncia... pasteurização muito grande da cobertura política. O caso do Collor, né? Sabia-se, eu lembro que eu tinha um amigo que foi aluno aqui, depois foi repórter meu no Canal 12, depois foi para Brasília. Ele disse que em Brasília todo mundo sabia da roubalheira do Collor, né? Que o que rolava em Brasília, só que ninguém tinha vontade, ânimo para ir fuçar para descobrir as coisas. Tanto que o escândalo do Collor acabou sendo denunciado por um irmão numa entrevista à Veja, porque o irmão presidente tinha tido um caso amoroso com a mulher dele. Então a vingança dele foi denunciar o irmão presidente, sem informação nenhuma. Nada. Quando ele foi para a revista Veja, naquela entrevista... Era meramente declaratório. Só declaratório, ele não tinha informação nenhuma, soube que roubou, soube não sei o quê. Aí obrigou a imprensa toda a ir atrás. Mas todo mundo sabia o que estava rolando, né? E tanto que foi mal investigado, tanto pela imprensa quanto pelo Ministério Público, que não deu em nada. O cara está aí hoje, é senador, não teve direitos políticos cassados, sabe? E é um risco muito grande que a gente está passando agora, né? Com essa Operação Lava Jato, que foi lá para o Janot encaminhou e tal, tem muito ouvir dizer que, né, você tem processo que a imprensa... Advogado pautando muito. E o próprio juiz pautando muito, né? Você tem informação, alguns órgãos tendo informação privilegiada e chegou na mão do procurador, tem sujeito sendo denunciado por causa de uma coisa que o doleiro falou e a mulher do cara não foi, porque a mesma coisa. Então, e o papel da imprensa é fundamental nisso, investigar. Eu volto a falar um pouquinho só do caso Watergate. Eu lembro quando eles estavam atrás, para divulgar qualquer notícia sobre o caso, o diretor de redação exigia que pelo menos 3 fontes confirmassem a mesma informação. Aí publicava, se você não tinha um documento. E hoje você tem muito mais facilidade, né? O Lupa citou, todo mundo sabia a roubalheira do Collor. Quem não sabia que empreiteira no Brasil age em conluio para manipular a licitação?
Quando o advogado, quando começou o Lava Jato, que é o advogado de um deles, eu não lembro, falou ano passado que houve aquele sentimento moralista, quando ele disse que hoje em dia no Brasil você não coloca um paralelepípedo na rua, numa cidadezinha do interior de 2.000 habitantes, eu falei, é assim mesmo. Sabe? Aqui o Cecílio Rego Almeida já derrubou o governador, que era um dos grandes empreiteiros brasileiros, porque gravou conversa de governador nomeado por militares na época, pediu propina. Novidade, né? A gente está terminando o tempo, mas eu queria que vocês fizessem um último comentário e já também se despedindo dos nossos telespectadores. Onde o jornalismo político fuçar, ele vai encontrar algum tipo de desvio, seja executivo, legislativo, judiciário, mundo esportivo, mundo cultural, iniciativa privada? Existe o que denunciar em todos os campos? Roger? Existe. E, infelizmente, até do político honesto. Porque no sistema político nosso, esse político honesto está vinculado a um partido. E esse partido certamente vai ter alguma coisa para pegar. Então, se você pegar lá, o Mário fez a sua campanha... Quer dizer, você pode destruir a carreira de qualquer um, inclusive do mais honesto dos políticos. Eu posso ir lá pegar uma doação que o partido fez para o Mário, normal, mas essa doação veio de uma empreiteira da Lava Jato. E eu posso vincular você à Lava Jato fácil. Eu acho que existe, eu acho que a função do jornalismo é fuçar isso mesmo. Quanto mais esclarecidos, né, a gente espera que melhor a gente vote, né? Então, acho que hoje o jornalismo hoje tem muito mais condições de investigar, de fuçar, e a gente espera que continue assim. Eu agradeço a presença de vocês, mas nós estamos chegando ao final do Sobre a Mídia, um programa que debate o jornalismo e a mídia no Brasil. O programa de hoje debateu o jornalismo político, seu papel, sua relevância, as condições para a sua realização. Nós recebemos aqui no estúdio da UFPR TV o jornalista e professor da UFPR Luiz Paulo Maia e o jornalista Roger Pereira, do portal Terra e do site Vanguarda Política. O Sobre a Mídia é um programa produzido pela UFPR TV em parceria com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Paraná e com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Eu agradeço a presença de vocês e ficamos por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até lá!